Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós queremos também dizer para os amados que toda terça-feira nós temos apresentado ao Senhor essa igreja em oração, temos orado pelos pastores, pela igreja. A igreja que tem estreitado muitos laços, né? Que nós temos estreitado muitos laços e temos orado. E felizes pelo crescimento que o Senhor tem dado para cada um de vocês. Irmãos, eu queria que nessa manhã vocês abrissem suas Bíblias, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Amém? Amém. Mateus capítulo 6, verso 19. Diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar. Nosso querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Mais uma vez te rendemos louvor por quem Tu és. Um Deus incrível, de uma mente incrível e de um plano, Senhor, que muitas vezes é incompreensível para a nossa pequena cabeça, para a nossa pequena e limitada mente. Mas confiamos num Deus soberano que tem o controle de tudo, que é bom, amável e que não falha. Senhor, pedimos por essa mensagem, pedimos que o Senhor edifique a nossa vida através do que o Senhor Jesus nos ensina neste Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Ok, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele também tem muito a nos ensinar. A gente já aprendeu com a vida de Jacó. Nós já observamos a crise que Asaf enfrentou em sua vida. E hoje nós queremos colocar os nossos olhos sobre esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E durante todas as mensagens, nós queremos tentar entender o que rouba a nossa alegria. O que rouba a nossa satisfação em Deus. E nós descobrimos que tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus é um ídolo. E são ídolos que roubam a nossa alegria. E esses ídolos estão guardados, escondidos em nosso coração. E nós precisamos aprender das Escrituras e nas Escrituras como arrancá-los de lá e preencher o nosso coração com Deus, para que nós tenhamos satisfação nele. E aqui o Senhor Jesus Cristo nos dá um ensinamento, nos dá orientação no que fazer para nós termos alegria no Senhor, para que o nosso coração possua o maior tesouro de todos, que é o próprio Deus. Irmãos, nós estamos em um texto que é o maior sermão do Senhor Jesus Cristo. O sermão mais longo do Senhor Jesus Cristo é esse que está diante de nós, o famoso Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Nesse capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo ele estabelece vários contrastes. Eu queria que vocês observassem, desde o início, no versículo de número 1. No capítulo 6, ele vai fazer vários contrastes e falar sobre várias situações. Ele fala sobre dar esmolas, oração, autojustiça. Ele fala sobre o jejum. Ele fala sobre a adoração de um único Senhor. Sobre a ansiedade da vida. E no capítulo 6 ele estabelece diversos contrastes para trazer o seu ensino. No versículo 2, observe que ele diz: Quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombeta diante de ti,
Aqui ele está falando, como quando você for fazer alguma coisa para o Senhor, que Deus veja e não os homens. No verso de número 5, ele fala sobre a oração, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Já falando sobre oração. No verso 16, tratando sobre o jejum, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. No verso 19, não acumuleis tesouros sobre a terra. No verso de número 24, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. No verso 25, ele diz para nós não sermos ansiosos. No verso 31, para que nós não nos inquietemos. No capítulo 7, verso 1, para que nós não julgarmos de forma inapropriada. E no verso de número 6, capítulo 7, verso 6, ele diz: não deis as vossas pérolas aos cães. Então perceba que o Senhor Jesus Cristo, ele começa esse capítulo 6 e o início do capítulo 7 com vários contrastes e começando de modo negativo. Não faça isso, não faça assim, não faça assado, não faça desse jeito. E depois ele diz como fazer. É algo interessante a ser notado nesse capítulo 6 e início de capítulo 7. Jesus Cristo está dizendo o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Como em uma admoestação. Quando você admoesta alguém, você senta do lado daquela pessoa, aponta para o erro dela, diz o que ela não deve fazer, o que ela não pode fazer e diz o que ela deve fazer também. Isso é uma correta admoestação. Não é simplesmente dizer o que você não pode fazer, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, sem também dizer o que você deve fazer. E aqui no capítulo 6, Jesus Cristo está fazendo isso. Ele está dizendo que nós não devemos fazer em algumas áreas da nossa vida, mas também dizendo o que devemos fazer. E aqui no capítulo 6, verso 19, ele está falando sobre tesouros. Aqui a gente vai pensar um pouquinho mais sobre o dinheiro, sobre riquezas. Mas o nosso maior alvo é tentar entender o que deve ser o nosso tesouro. Quem deve ser o tesouro da nossa vida. Ele diz assim, verso 19, capítulo 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Irmãos, a palavra tesouro aí, ela é usada de diversas maneiras no Novo Testamento e algumas situações que podem esclarecer melhor a compreensão para nós aqui. A palavra tesouro, ela foi usada em Mateus capítulo 2:11 como aqueles presentes que os magos trouxeram do Oriente para o menino Jesus. No capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre tesouro como um depósito, como uma caixa, onde o homem bom tira coisas boas e o homem mau tira coisas más, nos dando a entender que tesouro também pode dar uma indicação de algo mal. No capítulo 13, no verso 44, o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é um tesouro valioso, que um homem se desprende de tudo que tem para comprá-lo, para consegui-lo. No capítulo 19, no verso 22, o Senhor Jesus Cristo diz que os céus, que o jovem rico deveria vender tudo o que tinha e procurar um tesouro celestial, em vez de tesouros terrenos. Em 2 Coríntios, capítulo 4:7, Paulo ele fala sobre essa palavrinha tesouro a respeito da nossa salvação, dizendo que nós somos salvos se temos um tesouro em vasos de barros, falando a nosso respeito. Tesouro como algo valioso, tesouro como comparado ao reino dos céus, tesouro como aquilo que deve ser buscado. Irmãos, nós entendemos nesse texto que o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós não busquemos tesouros terrenos, tesouros materiais, mas ele quer que nós busquemos tesouros duradouros. A nossa vida aqui na terra deve mirar tesouros duradouros. E aqui ele está contrastando os tesouros celestiais, os tesouros duradouros, com os tesouros terrenos, com os tesouros daqui da terra, que são finitos
e que podem ser facilmente retirados de você. Nós, irmãos, em primeiro lugar, não devemos buscar tesouros terrenos, porque eles podem ser retirados de nós, eles não duram para sempre. Como nós observamos ontem no Salmo 73. Jesus Cristo disse que nós não devemos buscar tesouros sobre a terra, porque a traça e a ferrugem fazem o quê? Corroem. E os ladrões roubam, escavam e roubam. Ele fala sobre escavar, porque naquela época as pessoas que tinham bens materiais e queriam esconder aquilo, eles no seu terreno eles escavavam e guardavam aquele tesouro ali. Por isso Jesus Cristo ele fala de um homem no capítulo 13 que está escavando e encontra um tesouro. Ele vai, vende tudo que tem, compra aquele terreno para que aquele tesouro se torne dele. E aquele tesouro lá, a referência ao reino dos céus, a referência é ao tesouro celestial. Então o Senhor Jesus está dizendo que qualquer tesouro que você tente juntar aqui na terra, ele vai chegar a um fim. Ele vai acabar. E ele não vai trazer a alegria e a satisfação que você imaginava que ele iria trazer. Mas na frente, no lado positivo, no versículo 20, o Senhor Jesus Cristo diz: mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus Cristo diz: não junte tesouro aqui na terra, porque eles são finitos, eles não podem proporcionar a alegria duradoura que você imagina que ele pode proporcionar, e ladrões podem levar embora. Você pode perder a qualquer momento os tesouros que você pode, porventura, acumule aqui na terra. Imagine que você trabalha duro, pesado, para comprar aquele carro que você sempre sonhou. Você tira da concessionária, o cara coloca a arma no vidro e leva o carro embora. Em São Paulo é assim. Eu estava conversando com um irmão, ele estava dizendo que quando você compra um carro, primeiro você vai ao banco fazer o seguro do carro e depois você vai na concessionária para pegar o carro. Porque se você sair de lá sem o seguro, talvez você chegue em casa a pé ou de ônibus. Então imagina alguém que passe a vida trabalhando duro, negligencie sua família, negligencie seu tempo com Deus, negligencie igreja, conhecimento da Escritura, negligencie aquilo que é realmente valoroso por um bem material, por uma casa, por um carro. Até mesmo às vezes você quer fazer esses sacrifícios por status social, como nós falamos ontem, para que você seja aceito naquele determinado círculo de amizade e tenha influência sobre algumas pessoas da empresa. Só que você se mata, luta, se dedica ao máximo, negligencia seu tempo com Deus, com a família. Aí você compra o carro dos seus sonhos, sua casa, aquele smartphone, o iPhone, né? Vou mirar no meu iPhone. Aí você comprou, na outra semana, roubou. E aí? Não vai trazer a felicidade que você esperava. Não vai trazer aquela alegria que você esperava. Jesus Cristo está dizendo: não se iluda. Não pense que tesouros aqui da terra vão fazer vocês felizes. Eles não são duradouros. Se ninguém roubar, vai se estragar. A ferrugem vai comer. Ele não vai durar para sempre. Jesus Cristo quer, irmãos, que nós miremos em tesouros duradouros. Ele não quer que você mire, se esforce, se dedique por tesouros terrenos. A advertência aqui não é que você não possa ter um bom carro, uma boa casa, um bom smartphone. A advertência de Jesus Cristo aqui é que você não deve centrar a sua vida nisso, colocar o teu coração nisso, onde você precisa trabalhar duro para ter aquela casa e você negligencia muito do Senhor, muito da família só para ter isso. É colocar na balança o que é mais valioso: Deus ou aquele carro, aquela casa. Não se iluda, essas coisas não vão trazer sua alegria. Deus é o nosso maior tesouro. Jesus Cristo está dizendo: cuidado onde você coloca o seu coração, porque se você constrói no seu coração a alegria em tesouros aqui da terra, você vai ser um homem muito infeliz, porque vai acabar, vão levar e você vai descobrir que não estará satisfeito, que não estará saciado. Você vai ser um homem triste. No versículo 20, ele fala
sobre nós juntarmos tesouros no céu. Ele diz, mas ajuntai tesouros para vós outros, juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós juntemos, busquemos tesouros duradouros. E Ele pede para que nós juntemos, acumulemos tesouros nos céus. Ele nem sequer diz assim, tenha um tesouro no céu. Ele está dizendo, junte tesouros no céu. Em vez de você estar preocupado em juntar tesouros aqui na terra, junte tesouros no céu. Ele não diz, tenha um tesouro no céu. Ele diz, junte, acumule tesouros no céu. Em Lucas, capítulo 12, no versículo 21, essa palavra acumular, juntar, ela tem a ideia de amontoar, armazenar, acumular riquezas, manter em estoque. E em todo o Novo Testamento ela tem exatamente essa ideia. Em Lucas capítulo 12, versículo 21, ela é usada para descrever aquele homem louco que entesourou, que armazenou tesouros terrenos. No capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, na verdade, ele diz que as pessoas ímpias, as pessoas que detêm a verdade de Deus pela injustiça, elas acumulam ira para o dia da ira. Elas entesouram ira, num aspecto negativo, para o dia da ira. No capítulo 16, versículo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo, ele descreve esse ato de juntar como aquele recolhimento de ofertas. Você vai juntando suas ofertas para que no primeiro dia vocês juntem tudo isso e mandem para as pessoas que estão necessitadas em Jerusalém. Esse era o trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, 14, a palavra se refere a uma herança deixada pelos pais aos filhos. Em Tiago 5,3, ela fala sobre os ricos que entesouram aqui na terra inutilmente. E o apóstolo Pedro, ele fala sobre os céus que estão mantidos, guardados, entesourados para o fogo do juízo de Deus. A ideia da palavra acumular é o que claramente ela já demonstra. E em todo o Novo Testamento é revelado nisso. É juntar para si, armazenar, acumular. E como eu falei anteriormente, note que Jesus não está dizendo apenas tenha um tesouro no céu. Ele está dizendo junte tesouros no céu. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça. Às vezes eu vejo pessoas dentro de igrejas muito satisfeitas com a sua baixa vida cristã, baixo nível de vida cristã. Vão para a igreja uma vez por semana, leiam a Bíblia aqui e acolá, fazem algumas orações aqui e acolá, vivem da forma de menos esforço do cristianismo, porque elas pensam, eu já tenho a minha salvação, eu já tenho Jesus Cristo, Ele já me salvou, então eu não preciso estar me sacrificando tanto. Essas pessoas vivem como se não juntassem, como se não acumulassem, como se estivessem satisfeitos por terem apenas a vida eterna. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, junte tesouros no céu. Se você quer realmente ser feliz, satisfeito, saciado, junte tesouros no céu. A alegria desses tesouros no céu vai te proporcionar uma grande satisfação. E aí Jesus Cristo diz no versículo 21 algo muito interessante para nós. Ele diz, por que nós devemos juntar, acumular tesouros duradouros? Por que nós temos que mirar em tesouros duradouros? Por que nós não devemos buscar tesouros terrenos, mas tesouros duradouros? E ele diz no versículo de número 21, porque onde está o teu coração, o teu tesouro, perdão, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Nós temos tentado observar nessas mensagens como descobrir os ídolos que estão escondidos em nosso coração. Como descobrir aquilo que é realmente valioso para a nossa vida. Como descobrir aquilo que nós jogamos tudo que nós somos sobre. Como descobrir o que tem dentro do seu coração. Por quê? Porque dentro do teu coração está o quê? O teu tesouro. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração.
Aquilo que você mais valoriza, o seu coração está lá. Então é isso que nós queremos buscar entender. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nesse ponto da mensagem, quem muito contribuiu para o meu entendimento sobre isso foi uma autora chamada Elyse Fitzpatrick, quando ela fala sobre os ídolos do coração. Ela diz que quando nós acumulamos em nosso coração pensamentos terrenos, desejos terrenos, satisfação terrena, é exatamente isso que nós iremos desejar e buscar. É exatamente isso que se tornará o maior tesouro do nosso coração. Então, a tese é que, se você juntar em teu coração, alimentar em teu coração Deus, as coisas de Deus, a vida de Deus, o plano de Deus, se você alimentar o seu coração com Deus, o teu maior tesouro será quem? Deus. O Senhor Deus. Se você juntar em teu coração, desejar em seu coração tesouros, o seu maior tesouro, tesouros terrenos, riquezas, o seu maior tesouro será riquezas. Mas se for Deus, o seu maior tesouro será Deus. Eu queria que os amados abrissem suas Bíblias para Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, por favor. Capítulo 4, verso de número 23. Provérbios capítulo 4, verso 23. Salomão diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, amados? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração nas Escrituras não descreve esse órgão que bombeia sangue, mas descreve o mais íntimo do seu ser. É aquilo onde você guarda o que existe de mais valioso para você, é o teu coração. E Salomão está dizendo, se você tem que se preocupar com uma coisa aqui na terra, se você tem que guardar alguma coisa aqui na terra, guarde aquilo onde você vai armazenar os seus tesouros, onde vai descrever, inclusive, quem é você, porque o mais íntimo do seu ser. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você preencher o seu coração com Deus, se você guardar o seu coração enchendo-o com Deus, o seu maior tesouro será Deus. Mas se seus olhos só se voltam para riquezas e para as alegrias efêmeras que esse mundo, essa dimensão pode te dar, esse, consequentemente, será o seu tesouro. Nós precisamos guardar o nosso coração, preenchendo-o com Deus. Então a pergunta é a seguinte: quais são os meios pelos quais podemos guardar o nosso coração? O Senhor Jesus Cristo disse que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, porque esses tesouros não são duradouros, eles acabam, eles são levados de nós. Jesus Cristo disse que nós temos que mirar em tesouros duradouros, que não acabam, que são eternos, que trazem alegria e a satisfação perene por toda a eternidade. E Salomão diz que precisamos guardar o nosso coração. Jesus diz que onde está o nosso tesouro, você vai encontrar onde está realmente o seu coração. Se o seu tesouro é o Flamengo, seu coração está centrado. Se o teu maior tesouro é a sua namorada, é um filho, o teu coração está centrado lá. Mas o seu coração tem que estar centrado em quem? Em Deus. Tem muita gente que centra o seu coração, que tem como maior tesouro o seu trabalho. O trabalho é aquele mais importante. Perder o trabalho, ser desempregado, é o fim da vida. Realmente acabou a vida para ele. Tem muitas pessoas que quando termina o casamento, né, a mulher vai embora, deixa. Lá em São Paulo tem gente, tem esses casos, né, a pessoa vai lá, pula da ponte, a vida acabou. Não é nem a mulher, é a namorada. Né? A namorada deixou, aí o cara vai pular de cima da ponte, ele não quer mais saber da vida, não tem mais razão para viver, porque o maior tesouro dele era o quê? A namorada. E às vezes, irmãos,
As pessoas têm como maior tesouro o emprego, a namorada, os estudos, uma carreira profissional, um time de futebol. E quando aquilo que você mais valoriza é onde está o seu coração. Só que você precisa guardar o seu coração. Você precisa preencher seu coração com Deus para que o maior tesouro da sua vida seja Deus. De modo que se o seu time perde, se aquele namoro não deu certo, se perdeu o emprego, se ficou doente, sua vida não acaba. Porque você ainda continua com seu maior tesouro, que é Deus. Mas como guardar o coração em Deus? Como preencher o nosso coração com o Senhor? Ezequiel nos dá uma dica disso. Em primeiro lugar, para você ter um coração preenchido com Deus, você precisa ser transformado pelo próprio Deus. Tem que ter um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e o capítulo 18, verso 31. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e o capítulo 18, verso 31. Ezequiel 36, 26 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. No capítulo 18, no verso de número 31, queria que você fosse para lá também. Capítulo 18, versículo de número 31. Diz assim: Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, porque morreríeis, ó casa de Israel? Para que você preencha o seu coração com Deus, para que você tenha Deus como o maior tesouro da sua vida, e o seu coração revele que o maior tesouro da sua vida seja Deus, primeiro você tem que ter um coração transformado. Um coração duro, um coração de pedra, ele não deseja Deus, porque é um coração inclinado para o pecado. É um coração inclinado para satisfações e prazeres passageiros, efêmeros, alegrias apenas aqui dessa dimensão terrena. Pessoas que possuem sua maior alegria em tesouros ou em satisfações terrenas, elas não estão guardando seu coração em Deus. Não tem Deus como seu maior tesouro. Pelo contrário, elas querem distâncias de Deus. Para que você tenha um coração que busque a Deus, primeiro você precisa ter um coração novo. Você tem que ser crente. Você tem que ser regenerado pelo Espírito Santo. Você tem que ser transformado pelo poder de Deus. Porque só Deus pode dar um coração novo. E quando você faz isso, quando Deus faz isso na sua vida, quando Ele te dá um coração novo, você poderá ter satisfação apenas nele e buscar tesouros duradouros. Tesouros que são o próprio Deus. Em segundo lugar, o nosso coração só estará satisfeito em Deus se você tiver a Escritura, a palavra de Deus, como centro da sua vida. É nas Escrituras que nós aprendemos sobre Deus. É nas Escrituras e aceitando a palavra de Deus, crendo na Escritura, que nós aprenderemos a acumular verdadeiros tesouros duradouros. O autor de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 8, eu queria que você abrisse para lá. Hebreus 3, 8, ele está falando sobre a nação de Israel que foi incrédula. E ele diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Essa advertência, ela se repete umas duas vezes. No versículo 15, quando ele diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no versículo 7, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Como guardar o coração? Expondo a Escritura, expondo o seu coração à Escritura e não o endurecendo e não rejeitando essa palavra. O que o povo de Israel fez lá no deserto? Diante da palavra de Deus, diante dos feitos do Senhor, diante do que Deus estava falando, eles simplesmente endureceram seu coração. Eles não receberam a palavra de Deus. Eles não aceitaram a palavra de Deus. Eles endureceram seu coração. Então, se você quer guardar o seu coração de modo que você deseje Deus e tenha Deus como o maior tesouro da sua vida, você deve expor o seu coração à palavra de Deus, ao que ela ensina, e se submeter a isso, abandonando os pecados que a Escritura diz que é pecado, abandonando essa vida de pecado que a Bíblia diz que é pecado, e construindo uma vida de adoração, de serviço ao Senhor, onde a Escritura orienta. Quando a palavra de Deus ela é direcionada para você, quando você está lendo as Escrituras, quando você está estudando a palavra de Deus, ouvindo um sermão, e você tem aquele dado ensino da Escritura, você não deve endurecer e dizer não e não obedecer, e ser incrédulo como a nação de Israel foi no deserto. Quando você não recebe a palavra de Deus, quando você endurece o seu coração, você não está guardando o seu coração. E o Salomão diz que nós precisamos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso coração, em terceiro lugar, estará satisfeito em Deus quando você estará guardado, na verdade, nosso coração estará satisfeito em Deus se você guardar a palavra do Senhor. É obedecendo a Escritura, é sendo um crente obediente que você guarda o seu coração em Deus. No Salmo de número 119, versículo 11, vamos abrir para lá. Texto muito conhecido pela maioria da igreja. Salmo de número 19, versículo 11. Salmo 119, perdão, disse 19. Salmo 119, versículo 11. Como guardar o coração? Preenchendo o coração com o que é de Deus, para consequentemente encontrarmos em Deus o maior tesouro da nossa vida. Versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É observando as Escrituras, estudando as Escrituras, memorizando as Escrituras, guardando a palavra de Deus no coração, que nós não pecamos contra o Senhor. Irmãos, vamos pensar nesse versículo de modo contrário. Ele diz, guarda no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra o Senhor. Na maioria das vezes, irmãos, por que nós pecamos contra o Senhor? Porque nós não guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Causa e efeito. Quando você guarda a Escritura no teu coração, quando você guarda o teu coração preenchendo com as Escrituras, você não pecará com o Senhor. Você será mais forte diante da tentação. Mas quando você não guarda a Escritura no teu coração, qual é a consequência? Pecar contra o Senhor. E existem outros dois textos na Escritura que eu queria que vocês abrissem. Efésios 5:18 e Colossenses 3:16. Efésios capítulo 5, verso 18 e Colossenses 3:16. Efésios capítulo 5, versículo 18 e Colossenses 3:16. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora leia paralelamente Colossenses 3:16. Colossenses capítulo 3, versículo de número 16. Diz o seguinte, irmãos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
encher-se do Espírito Santo, quando você compara esse texto de Colossenses, é fazer com que teu coração habite ricamente a palavra de Cristo. É encher o teu coração com a palavra de Cristo. É encher-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos nos encher de vinho, como era o contexto lá dos irmãos em Éfeso, mas encher-se do Espírito Santo de Deus. E paralelamente, um texto muito semelhante, que até um explica o outro, ele também diz, em Colossenses 3,16, que a palavra de Deus tem que habitar ricamente em nosso coração. Irmãos, é assim que nós buscamos tesouros celestiais. É assim que nós buscamos tesouros duradouros. Aquilo que vai permanecer para a eternidade. É tudo aquilo que você vai aprender de Deus. É tudo aquilo que você vai fazer para Deus. O quanto mais você conhece Deus, mais você acumula tesouros celestiais. O quanto mais você faz para Deus, serve o Senhor, mais você acumula tesouros celestiais. E assim você terá o seu coração guardado em Deus e terá Deus como o maior tesouro da sua vida. Eu acho que um texto que aponta muito bem para isso é 2 Coríntios capítulo 4, nas palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18, que diz o seguinte. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Os nossos olhos devem mirar na eternidade, naquilo que vai continuar depois que você morrer. Você já parou para pensar, refletir, o quanto nós investimos aqui na Terra em coisas que não vão durar para sempre? O quanto nós centramos a nossa alegria e satisfação em coisas que não são duradouras? Você terá sua esposa para sempre? Seus filhos para sempre? O seu carro para sempre? Seus tesouros materiais para sempre? O seu time de futebol para sempre? Lá na minha cidade eu me encontrei com um corintiano. Você sabe que corintiano... E aí ele sempre que me encontrava, ele só falava do Corinthians. Aí a gente conversando, e o Corinthians mal das pernas, né, do jeito que tá, e sempre foi. E a gente conversando, e eu falei para ele, eu disse, meu irmão, você já parou para observar que todas as vezes que nós nos encontramos, a gente só fala de time de futebol, e o senhor sempre fala do Corinthians? E ele sempre mudava até o jeito de falar. Se você chiasse com ele, ó, perdeu, tá? Ele mudava. Eu disse, meu irmão, você já parou para observar o quanto você tem centrado a sua vida no Corinthians? Agora me diz uma coisa, quando Jesus Cristo voltar, te levar, quando tu morreres, for para o céu, o que vai ficar do Corinthians? Foi isso que me fez, irmãos, no início da minha conversão, deixar um pouquinho mais, e bastante, times de futebol. Não é uma alegria duradoura. Não tem nenhum problema você torcer para um time de futebol, que não seja o Corinthians. Brincadeiras à parte. Não tem nenhum problema. Mas cuidado, irmãos, em centrar a sua vida naquilo que não é duradouro, naquilo que vai acabar. Às vezes você encontra pessoas valorizando demais a família, em detrimento de Deus. E Jesus Cristo disse que se você ama mais seu pai, sua mãe, mais do que a ele, você não é digno dele. Pessoas que enfatizam muito o trabalho, parece que só vivem para o trabalho, de manhã, à tarde e à noite, e alimentam e constroem sua vida apenas em torno do trabalho, e revelam que o seu coração tem um tesouro chamado trabalho, e não Deus. E você vai perceber no final da sua vida, que quando você morrer, que esses tesouros passaram, se acabaram, e ficaram nessa dimensão terrestre. E não permanecerão para sempre. Deus sim, irmãos. E o que você faz por Deus vai permanecer para sempre.
o quanto mais você aprende dele, quanto mais você cresce no conhecimento do Senhor, quanto mais você faz para ele, isso vai permanecer para toda a eternidade. Por isso que o apóstolo João, no capítulo 2 de sua carta, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque todas essas coisas o quê? Passam. Mas o amor de Deus permanece para sempre. Então você não deve amar esse mundo e as coisas que existem nesse mundo, achando que elas vão trazer prazer para a sua vida. A verdadeira alegria e satisfação não está nessas coisas aqui do mundo, nesses tesouros que podem ser tirados de nós no caso da riqueza, mas em Deus. Deus é o único que pode te fazer verdadeiramente feliz e ter a sua vida satisfeita. Ele é o único que pode ser o verdadeiro tesouro do seu coração. Irmãos, a partir de hoje, não mira nas coisas aqui da terra, mira nas coisas celestiais. Não atente para as coisas que são temporais e terrenas, mas atenta para aquilo que é eterno. Agora avalia a troca que o apóstolo Paulo faz por causa da eternidade. Em Filipenses, capítulo de número 3, ele diz quem ele é. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja, alguém de um alto status social na comunidade judaica. Paulo era um homem extremamente reconhecido por quem ele era como rabino e como judeu. Mas ele diz o quê? Troquei todas essas coisas pelo meu maior tesouro, por Cristo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e tentar entender o que tem impedido você de buscar Cristo, de trocar esses tesouros por Cristo. Jesus é mais valioso. Deus é o tesouro mais valioso que você pode ter. E Paulo entendia isso perfeitamente. Ele trocou o status social judaico, quem ele era, e era um grande homem dentro da comunidade judaica, avantajava-se diante de muitos, um homem diferenciado, mas ele diz que trocou tudo isso pela sublimidade de Cristo. Cristo era sublime aos olhos do apóstolo Paulo. E ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, perseguido pelo seu próprio povo, debaixo de ameaças de morte pelo seu próprio povo, por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus era o maior tesouro da vida deste apóstolo. E o coração dele possuía esse tesouro. No coração dele, de Paulo, havia Jesus Cristo. No teu coração, meu amado, por mais que você já tenha entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, por mais que você frequente uma igreja, mas muitas vezes você não revela o seu coração de verdade. O que está no teu coração? O que você acha que vai trazer mais alegria para a sua vida e maior satisfação? São coisas aqui da terra que ladrões levam embora, que não vão durar para sempre? Ou é o Senhor Jesus Cristo? Qual é a pérola de maior valor da sua vida? É Jesus Cristo? É aquilo por quem você luta, estuda, se dedica e serve? É o Senhor Jesus? Porque Ele mesmo ensina que você não deve mirar naquilo que não é duradouro, naquilo que vai acabar. Mas você tem que ter o seu alvo, mirar no que é duradouro. Porque onde está o teu tesouro, aquilo que você mais valoriza, aquilo que você acha que vai te fazer feliz, aí estará o teu coração. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde com as Escrituras. Guarde com aquilo que ensina sobre Deus e viva para o Senhor. Assim você será feliz de verdade. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse ensino. Obrigado por Tua palavra, que nos ensina que Tu deve ser o maior tesouro da nossa vida. Nós não temos que mirar em tesouros terrenos. Nós não devemos mirar, meu Deus, naquilo que não é duradouro, naquilo que é só passageiro, que trazem alegrias, meu Deus, passageiras. Mas nós devemos mirar naquilo que é eterno, no que contribuirá para a eternidade. No quanto Te conhecemos, no quanto Te servimos, no quanto iremos aprender sobre Ti. Que nós, Senhor, nos enchamos, estejamos cheios, meu Deus, de Ti, da Tua palavra, que ela habite ricamente em nós, que nós
não nos enchemos, meu Deus, de coisas passageiras, efêmeras, que muitas vezes é o maior assunto das nossas conversas, onde nós passamos mais tempo conversando, discutindo, que é totalmente diferente de Ti, Senhor, daquilo que o Senhor fala na Tua palavra, e não é o Senhor. Que nós, Senhor, queiramos e vivamos, meu Deus, a Tua palavra, e que o nosso coração esteja cheio de Ti, para que os assuntos das nossas conversas, para que os nossos pensamentos, aquilo que nós meditarmos, seja o Senhor, contribuindo assim, meu Deus, para um tesouro que é eterno e guardando o nosso coração em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda cada um desta maneira. Amém. Amém. Pastor Carlos.